Se você já ouviu falar em análise fundamentalista, mas nunca entendeu exatamente o que é e como aplicar, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te explicar de forma clara o que significa analisar uma empresa por fundamentos e como você pode usar essa ferramenta para investir com muito mais segurança e mais consistência. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para dar andamento a esse conteúdo, é importantíssimo que você conheça o que é a análise fundamentalista e quais são as diferenças em relação a uma outra abordagem no mercado financeiro, conhecido como análise técnica. A análise fundamentalista é uma abordagem utilizada dentro do mercado financeiro que visa fazer com que você entenda melhor o que aquela empresa faz, ou seja, você não está preocupado com a ação e sim com a empresa, para que você invista o seu dinheiro lá, sempre pensando a longo prazo. Ficar sócio daquela empresa por 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, para a perpetuidade. Isso vai ser feito a partir da avaliação justamente daquele modelo de negócios, a identificação de vantagens e desvantagens competitivas, a análise de indicadores fundamentalistas daquele negócio, enfim, uma análise completa em relação àquela empresa. Já a análise técnica, ela parte de outro princípio. Você não vai analisar a empresa e sim a ação, avaliar o preço da ação, a variação desse preço para identificar bons momentos de entrada e momentos de saída, a tendência daquela ação, se a tendência está para alta ou a tendência está para baixa. Então veja que são abordagens completamente diferentes, sendo que a análise fundamentalista acaba sendo a mais comum e mais utilizada pelos principais investidores hoje do mundo. Eu trago como exemplos Warren Buffett, Charlie Munger, antigo sócio do Buffett, que veio a falecer recentemente, Howard Marks, Benjamin Graham, que foi inclusive professor do Warren Buffett. Então os investidores mais antigos que continuam investindo até hoje seguem a análise fundamentalista. E inclusive muitos desses investidores escreveram livros excelentes que você pode ler, inclusive, após esse vídeo finalizar, para que você possa se aprofundar ainda mais dentro do assunto. O primeiro livro que eu trago como recomendação chama-se O Investidor Inteligente, escrito pelo Benjamin Graham, e como está na própria capa do livro, Warren Buffett diz que esse livro, na prática, é de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. A segunda possibilidade de livro, que também é muito interessante, chama-se O Mais Importante para o Investidor, que foi escrito pelo Howard Marks. Então esses livros são excelentes, que vão complementar ainda mais tudo aquilo que eu tratar com você ao longo desse conteúdo. E agora que você já conseguiu ter uma noção geral sobre o que é análise fundamentalista e as principais diferenças em relação à análise técnica, agora chegou o momento de você entender de maneira mais aprofundada o que é a análise fundamentalista, quais são os princípios primordiais que você deve seguir para conseguir executar essa estratégia na prática. E vamos começar conhecendo justamente um pouco mais a respeito dessa metodologia da estratégia da análise fundamentalista. Então, como eu já mencionei, o objetivo dessa estratégia é encontrar boas empresas para se tornar sócio pensando a longo prazo, para que essas empresas consigam gerar valor para você, acionista, para que essas empresas consigam fazer com que você coloque muito dinheiro no bolso, tanto através dos dividendos, que nada mais são do que a distribuição de lucro que a empresa vai fazer para você ao longo dos anos, quanto também com a valorização daquela ação. Então você compra uma ação por R$10, depois de 10, 20 anos a empresa multiplicou por 10 a sua receita e o seu lucro e, consequentemente, as suas ações também vão se valorizar, os dividendos provavelmente também vão aumentar, então você vai ganhar dinheiro das mais diversas formas. E como que você vai conseguir encontrar uma boa empresa para investir o seu dinheiro? Afinal de contas, esse é o principal desafio presente nessa estratégia. Simplesmente entendendo o que a empresa faz e identificando vantagens nela que não existem em outras companhias. Então o que você vai entender melhor? O modelo de negócios da empresa, entender o que ela vende, quais são os serviços que ela presta, para onde ela vende, se ela vende só no Brasil, falando sobre empresas brasileiras, ou se ela vende para o mundo afora, se ela consegue ter uma receita significativa em dólar, se a sua concorrência são de empresas de fora ou de empresas brasileiras, se ela é uma das maiores empresas do setor ou se ela é uma empresa pequena, se o setor que a empresa está atuando é um setor que está em grande expansão ou se é um setor que não consegue crescer, se as suas concorrentes estão passando também por um bom momento ou por um mau momento, se a empresa desenvolve novos produtos e novas tecnologias e com isso consegue ter uma vantagem competitiva, se a empresa tem uma boa gestão, uma boa liderança, então todos esses fatores precisam ser analisados para que você consiga fazer uma boa escolha de uma empresa
para se tornar sócio. E eu gosto, pessoalmente, de dividir a análise fundamentalista em 4 pilares fundamentais que vão facilitar o processo da avaliação, onde você vai simplesmente avaliar pilar por pilar e depois você vai unir todos eles para que você consiga tomar uma melhor decisão. E quais que são esses pilares? O primeiro pilar é o pilar do modelo de negócios, onde você vai avaliar todos esses itens que eu listei. Entender o que a empresa faz, qual produto ela vende e serviço presta, suas vantagens e desvantagens competitivas, o setor que ela está presente, a concorrência que a empresa possa vir a ter, avaliar cenário macroeconômico da economia brasileira e da economia global e verificar como que a empresa se encaixa, como que a empresa consegue apresentar um bom ou um mau resultado dependendo do cenário, entender melhor sobre a gestão, enfim, entender tudo sobre aquele modelo de negócios. Partindo agora para o segundo pilar, que é o pilar das demonstrações financeiras, onde você irá olhar a parte numérica, vai avaliar os 3 principais relatórios que a empresa divulga: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, a DRE e o BP, no caso se refere ao balanço patrimonial, e o DFC, demonstração do fluxo de caixa. Então, nesses relatórios, você vai conseguir entender se a empresa tem muito dinheiro na conta, se a empresa tem muita dívida, se ela tem um bom patrimônio, se a empresa ela conseguiu ter um crescimento ou aparentemente teve uma queda na sua receita, se ela conseguiu crescer o seu lucro ou se ela diminuiu o seu lucro. Você vai conseguir verificar se a empresa teve prejuízo, por exemplo, o quanto entrou na conta da empresa e o quanto saiu, o quanto que a empresa investiu para crescer as suas operações. Então, todos esses pontos vão ser analisados através das suas demonstrações financeiras. Terceiro ponto são os indicadores do negócio, onde você vai avaliar se a margem daquele negócio está aumentando, diminuindo, vai comparar com a concorrência, vai avaliar a rentabilidade daquele negócio, vai avaliar o endividamento daquela empresa e vai comparar também, é claro, com as suas principais concorrentes. Então, o terceiro item e o segundo item, eles são muito próximos. Para você realizar o terceiro item, você precisa das informações das demonstrações financeiras e, inclusive, todos esses itens, todos os 4 principais pilares, eles funcionam de maneira interligada. Então, não dá para você avaliar o modelo de negócios da empresa sem olhar para a margem dela. Não dá para você ler a demonstração financeira da empresa e não calcular os indicadores. Não dá para você determinar se a empresa é boa frente à concorrência se você não avaliar justamente os seus indicadores. E o quarto pilar, que é o valuation da empresa, que se refere ao preço que você vai estar pagando por aquele negócio. Não adianta a empresa ser muito boa, apresentar um alto crescimento, ter altas vantagens competitivas, se a empresa está muito cara. Ou seja, você vai estar pagando, por exemplo, 100, 200, 300 vezes o lucro daquele negócio, porque afinal de contas, mesmo que uma empresa seja muito boa, se ela estiver sendo negociada a um preço muito acima da média, muito acima dos seus pares, enfim, um preço muito elevado, ainda assim não vai fazer sentido você ser sócio daquele negócio. Então, por isso que eu reafirmo, todos esses dados precisam ser avaliados de maneira interligada para que você consiga fazer uma boa avaliação daquela empresa. E vamos começar com o primeiro pilar, que é o pilar do modelo de negócios, onde você vai entender melhor sobre como aquela empresa funciona efetivamente. E a gente vai também passar por um estudo prático. Então eu vou apresentar a teoria e vou apresentar também alguns exemplos para você entender melhor como você posteriormente, quando esse vídeo finalizar, possa executar e aplicar tudo isso aqui que eu estou tratando. Então, sobre o modelo de negócios, você vai entender de maneira geral o que a empresa faz, quais produtos ela vende, quais serviços ela presta. Você vai verificar quais são os segmentos de atuação, se ela vende vários produtos ou se ela vende um único produto só. Você vai avaliar as vantagens e desvantagens daquele negócio, afinal de contas. Por mais que a empresa seja muito boa, ainda assim tem pontos negativos que você precisa conseguir identificar. Próximo ponto, você precisa identificar quais são as concorrentes daquela empresa e comparar para verificar se as concorrentes são maiores, são empresas menores, se elas atuam em segmentos exatamente iguais ou se elas têm determinadas semelhanças. Você vai avaliar como aquele setor que a empresa está posicionada performa nos mais diferentes cenários econômicos, ou seja, num cenário de alta inflação, o que acontece com aquela empresa? Num cenário de desemprego, o que acontece com aquela empresa? Num cenário de dólar alto, o que acontece com a empresa? Num cenário de dólar baixo, o que acontece? Todos esses itens se encaixam na avaliação macroeconômica e, por fim, você tem que entender melhor como funciona a gestão daquela empresa. Quem é o diretor? Ele é uma pessoa que trabalhou a vida inteira na companhia ou é um CEO, um diretor geral profissional que veio de uma outra empresa? Todos esses pontos precisam ser
com certeza avaliados, e melhor do que ficar na teoria é partir para a prática. E eu trouxe como exemplo a WEG, que é uma das principais empresas hoje da Bolsa de Valores aqui do Brasil, uma das ações que mais conseguiu se valorizar nos últimos 10, 20 anos, e é justamente por isso que eu trago ela para vocês. E é importante destacar que nada do que eu apresentar para você aqui se trata de uma recomendação de investimento, é simplesmente um exemplo prático para que você consiga entender melhor como todo esse processo de avaliação deve funcionar. Então vamos começar entendendo melhor sobre a empresa, informações essas que eu retirei do próprio site da WEG. Então o que a gente tem? A WEG é uma empresa que foi fundada em 1961, então é uma empresa bem antiga, e ela atua basicamente oferecendo soluções em máquinas elétricas, automação e tintas. E a gente consegue observar que é uma empresa que hoje está presente em 17 países, com operações industriais, então ela tem fábricas espalhadas no mundo inteiro, e é uma empresa que tem presença comercial em mais de 135 países, além de contar com mais de 47 mil colaboradores, 47 mil funcionários. Então a gente consegue perceber, a partir desses dados, inicialmente, que a WEG tem diversas fontes de receita, máquinas elétricas, automação e tintas, então ela não depende só de um produto ao qual ela vende, ela tem essa boa diversidade, e além disso, ela não depende só da economia brasileira, é uma empresa que vende para o mundo como um todo, porque ela tem presença comercial, ela tem fábricas em vários locais, então esse já é, inclusive, um ponto bastante positivo em relação à companhia, que a gente consegue identificar simplesmente lendo essa primeira parte em relação a ela. Agora vamos entender melhor quais são as áreas de atuação. Primeira área, equipamentos eletroeletrônicos industriais. O que ela faz exatamente nesse segmento? Ela vende motores elétricos, drives e equipamentos e serviços de automação industrial e serviços de manutenção. E esses itens têm aplicação em basicamente todos os segmentos industriais, como por exemplo, compressores, bombas e ventiladores. A empresa também atua indiretamente no setor de geração, transmissão e distribuição de energia, onde ela vende geradores elétricos, que são utilizados para usinas hidráulicas e térmicas, turbinas hidráulicas, aerogeradores, transformadores, subestações, painéis de controle e serviços de integração de sistemas. Então essa é a segunda parte, a segunda operação da empresa, e inclusive é um detalhe bastante interessante que em um segmento ela depende muito do desenvolvimento do setor industrial brasileiro e global. No outro segmento, ela não depende do setor industrial, ela depende do setor de energia elétrica, ou seja, ela vende para dois setores econômicos completamente diferentes que performam de maneira diferente nos cenários econômicos. Então o setor industrial, ele vai performar muito mal num momento onde a inflação está muito alta, o desemprego está muito alto. Já o setor de energia elétrica continua performando bem, porque você, na sua casa, vai ter que continuar consumindo energia elétrica e terá que continuar pagando a sua conta de luz. Então, mesmo num cenário de crise, a gente já consegue perceber que a WEG pode se tornar e permanecer sendo uma empresa muito sólida, muito eficiente. Terceiro segmento, terceira área de atuação, é o segmento de motores comerciais e appliances, onde, nesse caso, o foco é produzir motores para eletrodomésticos, para bens de consumo durável, lavadora de roupa, aparelhos de ar-condicionado, bombas de água, entre outros. E, por fim, o segmento de tintas e vernizes, e nesse caso não tem muito segredo. Tintas líquidas, tintas em pó e vernizes eletroisolantes como foco para aplicações industriais. O que a gente pode avaliar ainda mais sobre os segmentos de atuação? O quanto que a empresa vende para o Brasil e para o mercado externo, e o quanto que ela consegue obter de receita em cada um desses segmentos. Começando com o mercado externo, 57% da receita da empresa em 2024 veio do mercado externo, sendo 32% para equipamentos eletroeletrônicos, 20% onde ela vende os geradores para empresas de energia elétrica, 4% motores comerciais e 1% tintas e vernizes. Então esses dois segmentos, em azul e em verde, são os mais representativos para fora do Brasil. Já no Brasil, no mercado interno, que tem um peso de 43% em toda a receita da empresa, nós temos que 15% da receita total foi para equipamentos eletroeletrônicos, 21% para companhias de energia elétrica, 4% motores comerciais e 3% tintas e vernizes. Então a gente percebe que para o mercado interno nós temos uma diversificação de receita um pouco melhor, porque os pesos são mais bem distribuídos. Inclusive, é uma avaliação também que está relacionada à parte macroeconômica, é que como a indústria brasileira
não anda nada bem nesses últimos 10, 20 anos e, na verdade, nunca andou muito bem, a gente percebe que ela praticamente não vende para a indústria brasileira. Por isso que o segmento de energia elétrica acaba tendo um percentual, uma representatividade muito maior, algo muito diferente do que acontece no mercado externo. Próximo ponto é o quanto a empresa consegue obter de receita em cada região do mundo. Então, 43% é do Brasil, 6% da América do Sul e Central, 28% América do Norte, 13% Europa, África e Ásia-Pacífico, com representatividades muito pequenas. Então, a WEG ela vende basicamente para o Brasil, para a Europa e para a América do Norte. São os locais principais aos quais a empresa consegue obter a sua receita. Próximo ponto, concorrência. O que nós temos? As principais empresas, e eu simplesmente peguei algumas informações gerais, afinal de contas, se a gente for fazer uma análise completa da empresa, a gente poderia ficar aqui horas e horas para entender detalhadamente cada ponto. Então, o que nós temos em relação à WEG? As suas principais concorrentes são principalmente empresas de fora do Brasil. Siemens, Schneider Electric, a GE, que seria General Electric, Rockwell Automation, Honeywell e também a WEG, que são as principais empresas dentro do setor. E só para você ter uma noção, a WEG hoje tem um valor de mercado de 151 bilhões de reais. Então a gente pode fazer uma conta aqui, 151 dividido pelo dólar 5,5 seria um valor de mercado de por volta de 27 bilhões de dólares. Agora vamos comparar com as concorrentes. General Electric, 285 bilhões de dólares, muito maior que a WEG. Siemens, 188 bilhões de euros, muito maior que a WEG. Honeywell, mesma coisa, 137 bilhões de dólares. Schneider Electric, 125 bilhões de euros. E, por fim, a Rockwell Automation, 38 bilhões de dólares. Então a gente percebe que a concorrência da WEG são de empresas muito maiores, que têm um valor de mercado maior e provavelmente muito mais receita e muito mais lucro. Então é um desafio, por um lado, para a WEG, só que por outro lado é uma grande oportunidade, porque se tem empresas que valem tanto assim mundo afora, é porque a WEG consegue chegar nesse tipo de patamar, então as suas ações ainda podem ter um potencial de valorização, caso ela consiga crescer o seu modelo de negócios. Agora que você entendeu sobre a empresa, verificou e tem uma noção mais geral sobre o modelo de negócios, a gente pode falar sobre vantagens e desvantagens competitivas. Quais que são algumas das vantagens que a gente conseguiu identificar até o momento? Primeira vantagem, ela tem uma grande receita em dólar, então ela não depende totalmente da economia brasileira, tem uma receita significativa vinda de fora do nosso país. Segunda vantagem competitiva, ela tem uma boa diversificação de receitas, então ela ganha dinheiro em várias operações, em vários locais do mundo. E a terceira vantagem é que ela investe muito em tecnologia e inovação, e para comprovar esse fato, nós temos um outro dado que foi retirado do próprio site da WEG, onde nós temos aqui a porcentagem do faturamento com produtos lançados nos últimos 5 anos. E o que esse dado mostra? Que 55% da receita da empresa em 2024 veio de produtos que foram lançados nos 5 anos anteriores. Produtos esses que foram desenvolvidos a partir de processos internos da companhia. Então a gente percebe que ela sempre está inovando para, consequentemente, transformar essa inovação em lucro para o bolso do acionista. Mas assim como toda companhia, existem desvantagens. E é importante destacar que as desvantagens você não vai encontrar de maneira direta no site da empresa. Afinal de contas, nenhuma companhia listada na Bolsa de Valores vai colocar no site: olha, essas são as desvantagens de você ser nosso sócio. Isso nunca vai acontecer. É a mesma coisa de você colocar no seu currículo, quando você está procurando um emprego, os seus pontos negativos. Olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que chega atrasado, eu sou uma pessoa, enfim, você não vai colocar isso no seu currículo, da mesma forma uma empresa não vai colocar isso no currículo dela, no site de relação com investidores. Então são pontos que você vai ter que avaliar mesmo com bom senso. E quais que são os pontos que eu trago para vocês aqui através do bom senso em relação à WEG? Primeiro ponto, ela tem uma concorrência muito forte. Então são empresas muito grandes, muito maiores do que a WEG. Então, por um lado, tem o ponto que é um mercado muito grande, porque se tem empresas que valem quase 300 bilhões de dólares, é porque a WEG consegue chegar lá. Só que, por outro lado, nós temos que é uma empresa muito grande. Da mesma forma, o setor de tecnologia, trazendo um exemplo mais palpável. As empresas mais valiosas do mundo são desse setor, só que também, por um outro lado, a concorrência é muito grande. Então, no caso da WEG, esse acaba sendo um ponto de desvantagem. Segundo ponto, risco cambial. Por mais que a empresa ganhe dinheiro em dólar, ainda assim ela terá custos em dólar nas suas fábricas, e se ela pega empréstimos em dólar, ela também vai ter um custo de dívida em dólar.
E se as operações fora do Brasil não performarem bem, ela vai ter que tirar dinheiro do Brasil para pagar as suas despesas de fora. Então esse acaba sendo um risco, principalmente no caso do dólar disparar e os resultados fora do Brasil acabarem diminuindo. E a terceira desvantagem competitiva está relacionada à economia brasileira. A WEG depende, ainda assim, por mais que ela tenha uma boa receita em dólar, que é uma vantagem, ela depende, de certa forma, da economia brasileira. Então, se o nosso PIB, por exemplo, cair pelos próximos 10, 20 anos, dificilmente a WEG vai conseguir apresentar um crescimento consistente, até porque, mesmo que ela tenha receita de fora do Brasil, ela contrata pessoas do Brasil, ela desenvolve produtos dentro do Brasil, e se não tiver mão de obra, por exemplo, para ela, como que ela vai conseguir crescer a operação, seja do Brasil, seja de fora? Então esse acaba sendo também um calcanhar de Aquiles em relação à companhia, não só a WEG, mas qualquer empresa brasileira tem o fator risco Brasil. E o último dado que eu trago em relação à análise do modelo de negócios é em relação à gestão. E para simplificar, eu trouxe diretamente algumas informações do CEO, o diretor-presidente executivo, a pessoa que comanda a empresa no momento atual. E quem é essa pessoa? Alberto Yoshikazu Kuba. Temos algumas informações da formação acadêmica dele, então ele se formou em engenharia elétrica na Unesp, que é uma excelente faculdade. Ele tem um MBA na FGV, que é uma das principais, a principal inclusive dentro do segmento do Brasil, em gestão empresarial. Ele tem uma formação em finanças corporativas na Fundação Dom Cabral. Ele tem um programa de executivos em Stanford, na Escola de Negócios de Stanford, que é uma das principais do mundo. Ele também tem um programa de gestão avançado na Fundação Dom Cabral. Então ele é uma pessoa que tem uma formação acadêmica muito boa. E um outro detalhe que eu encontrei no site da empresa, né? E detalhe que ele é um CEO que acabou de ingressar, o antigo CEO da empresa, você consegue encontrar também no próprio site. Foi CEO da WEG por muitos anos e depois ele acabou saindo do cargo e entrando no conselho de administração. E esse CEO, inclusive, é uma pessoa que nunca trabalhou em outro lugar. Então ele começou como trainee em 2002 na WEG, passou por analista de vendas, chefe de vendas, gerente de vendas, ele passou por vários cargos de diretoria até que finalmente, em 2024, ele se tornou diretor-presidente executivo, que é o cargo máximo que dá para se ter dentro de uma empresa. Então veja que todos esses pontos são importantes de serem analisados quando a gente fala do primeiro pilar em relação ao pilar de modelo de negócios, e você deve executar todos esses passos quando você quiser analisar uma outra empresa que você tenha pretensão de se tornar sócio, pensando a longo prazo, pensando em seguir a análise fundamentalista. E agora um recado muito importante para você que chegou até esse momento do vídeo, que já deve estar batendo por volta dos 20 minutos. Se você quer ter acesso a essa apresentação que eu estou utilizando nesse vídeo, e se você quer ter acesso também a um resumo exclusivo de tudo que eu já falei e de tudo que eu vou falar até o final desse vídeo, para que você possa rever todo esse material sem necessariamente ter que voltar nesse conteúdo, você pode ter acesso a tudo isso de maneira gratuita. É só você clicar no primeiro link na descrição desse vídeo, que está logo abaixo, preencher as informações e você vai receber esses materiais, tanto essa apresentação quanto o resumo, no seu e-mail de maneira totalmente gratuita. Então aproveite essa oportunidade antes que ela passe. Perfeito? Vamos agora para o segundo ponto, segundo pilar, demonstrações financeiras. O que você tem que analisar? Os 3 principais relatórios da companhia. Balanço patrimonial, para avaliar a condição patrimonial do negócio, se a empresa tem dinheiro na conta, se ela tem pouco dinheiro na conta, se ela tem muito estoque, se ela tem muitas contas a receber. Isso acontece quando a empresa vende de forma muito parcelada. Se a empresa tem muito patrimônio, se a empresa deve muito dinheiro através de empréstimos, se são empréstimos de curto, médio ou longo prazo, tudo isso você consegue avaliar no balanço patrimonial. Segundo relatório, DRE, demonstração do resultado do exercício, onde você olhará todas as receitas e as despesas e você vai conseguir conferir se a empresa simplesmente cresceu ou se a empresa diminuiu, se ela vende mais ou está vendendo menos, se a empresa aumentou o lucro ou se ela diminuiu o lucro, se a empresa começou agora a ter prejuízo, se a empresa agora começou a ter lucro, porque antes ela dava prejuízo. Todos esses pontos serão avaliados na DRE. E por fim, o terceiro relatório, onde você vai conseguir avaliar financeiramente a empresa, é a demonstração do fluxo de caixa, DFC, onde você irá avaliar todos os recebimentos e todas as saídas de caixa que a empresa teve. O quanto que ela pagou de dividendos, o quanto ela pagou de impostos, o quanto ela teve de lucro, o quanto ela pagou de empréstimos e o quanto ela captou de empréstimos, o quanto que a empresa acabou
pagando de dividendos, que eu já mencionei, o quanto que a empresa investiu nas suas operações, se ela comprou novas fábricas, se ela comprou uma nova propriedade para depois fazer uma fábrica, enfim, tudo isso está na DFC. E vamos agora fazer uma rápida avaliação da DRE, da Ambev. Agora eu selecionei uma outra empresa que também é uma das maiores da nossa bolsa. E o que a gente consegue observar aqui? Os dados fechados do ano de 2023 e os dados fechados do ano de 2024 para a gente comparar em períodos iguais. A receita da empresa cresceu 79 bilhões para 89 bilhões. O lucro bruto cresceu de 40 bilhões para 45 bilhões. Nós temos aqui informações sobre as despesas da empresa, então começando com despesas logísticas, de 10,7 bilhões para 11,5, comerciais 7,4 para 8,6, administrativas 5,2 para 2,6, e ela teve algumas receitas que vieram 2 bilhões em 2023 e 2,4 em 2024. Então até esse momento não tem nada demais envolvendo os resultados da companhia. Lucro operacional, que é o EBIT, 18,8 bilhões, cresceu para 21,8. Lucro antes do imposto e contribuição social foi de 15 bilhões para 19,4 bilhões. E aqui um detalhe importante, resultado financeiro. E o que é o resultado financeiro? É a diferença entre o quanto a empresa pagou de juros e o quanto ela ganhou de juros. Geralmente, o ganho de juros é em relação ao dinheiro que estava na conta e rendeu a 100% do CDI, e o que ela pagou de juros são os empréstimos, os juros que ela pagou justamente para os bancos. A empresa pagou muito menos juros de um ano para o outro, 3,6 bilhões para 2,3 bilhões. Por outro lado, a empresa teve uma despesa muito maior com o imposto de renda, provavelmente, ou em 2024 ela pagou mais do que o normal, 4,6 bilhões, ou em 2023 ela pagou muito menos que o normal, o que provavelmente foi o que aconteceu, fazendo com que o lucro dela ficasse um pouco menor. Ele caiu de 14,9 bilhões para 14,8 bilhões, e para você entender mais sobre o porquê que esse resultado ficou dessa maneira, é importante que você entre no site da empresa, leia o relatório de maneira detalhada, busque se informar profundamente sobre o porquê que aquele resultado acabou acontecendo, para que você não olhe e pense, o lucro da Ambev diminuiu, a empresa piorou, então eu vou não investir na empresa. Não é assim que você deve fazer essa avaliação, você precisa se aprofundar mais, entender, você precisa ser curioso para conseguir executar a análise fundamentalista da melhor maneira. Finalizado o segundo pilar, vamos para o terceiro pilar, indicadores do negócio, onde iremos pegar as informações financeiras e traduzi-las de maneira mais palpável, de maneira mais palatável. Quais são os principais indicadores? E eu selecionei os 4 tipos principais: indicadores de eficiência, rentabilidade, endividamento e crescimento. Os indicadores de eficiência servem para medir o quanto a empresa conseguiu transformar da sua receita em lucro no bolso. E quais lucros no bolso? Por que são 4 indicadores? Margem bruta serve para medir o quanto a empresa converteu da sua receita em lucro bruto. O EBIT, o quanto ela conseguiu transformar a sua receita em lucro operacional. O EBITDA, o quanto ela conseguiu transformar em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E a margem líquida mede o quanto a empresa lucrou em relação a tudo que ela vendeu. Temos os indicadores de rentabilidade, que servem para medir o quanto a empresa conseguiu obter de resultado em relação ao dinheiro aplicado na sua operação. O ROI, ele vai medir especificamente o quanto a empresa teve de lucro em relação ao dinheiro dos sócios aplicados na operação. Então, se a empresa, por exemplo, ela lucrou 1 bilhão e ela tinha 10 bilhões de patrimônio, é 1 bilhão dividido por 10 bilhões, você vai chegar no dado percentual. O ROA, ele mede algo semelhante, só que em vez de olhar para o dinheiro aplicado dos sócios, ele olha para todos os bens e direitos da empresa. Ele olha justamente para os ativos, justamente por isso que o indicador se chama retorno sobre ativos. Por fim, temos o ROIC para fechar os indicadores de rentabilidade, que é o mais completo de todos. Ele vai medir o quanto a empresa conseguiu obter de resultado em relação a todo o dinheiro aplicado na operação, tanto o dinheiro dos sócios quanto o dinheiro captado através de empréstimos. Terceiro indicador, terceiro tipo de indicador, indicadores de endividamento. Dívida líquida sobre patrimônio líquido, que vai medir o quanto a empresa deve em relação a todo o dinheiro dos sócios na operação. Dívida líquida sobre o EBIT, então quando a empresa deve em relação ao quanto ela gera de resultado operacional. E por fim, o quanto ela deve em relação ao quanto ela consegue gerar de caixa na sua operação. E o último dado, que é o mais simples, é o indicador de crescimento. Então a gente mede o crescimento anual médio composto, que é o significado da sigla CAGR, da receita da empresa, do EBIT, do EBITDA e também do lucro líquido.
E para todos esses indicadores, é importante que você avalie o dado atual e o histórico, a média desses indicadores da empresa, para você verificar a tendência. Então, por exemplo, você vai olhar a margem líquida de uma companhia nos últimos 10 anos, em média, para que você verifique se a margem líquida está aumentando, está diminuindo ou permanece igual. A rentabilidade, a empresa está aumentando ou diminuindo a sua rentabilidade? A dívida dela é uma dívida alta ou uma dívida baixa hoje? Mas será que é uma dívida alta em relação à média ou está tudo dentro do padrão histórico daquele negócio? E, por fim, o crescimento. Se a empresa aumentou o crescimento ou se a empresa está diminuindo o crescimento em relação à sua média. E, além disso, você deve comparar com empresas concorrentes, empresas que tenham o mesmo modelo de negócio, que vendam a mesma coisa, para que você consiga ter uma noção. Isso porque determinados setores econômicos terão margens de lucro maiores, outros setores terão margens de lucro menores. E não significa que você só tenha que investir num setor que tem uma boa margem. Você pode sim investir num setor de margem pequena, que são os exemplos que vou apresentar para você logo em seguida, porque existem boas empresas até mesmo em setores mais difíceis de serem operados. E vamos começar com a comparação de indicadores de eficiência da Raia Drogasil e da Pague Menos. A Raia Drogasil tem uma margem bruta de 29% e a Pague Menos 31%. Então a Pague Menos tem uma margem bruta maior. Quando a gente olha para os outros indicadores, margem EBITDA, margem EBIT e margem líquida, a Raia Drogasil consegue vencer a Pague Menos. Então, no geral, a Raia Drogasil é uma empresa mais eficiente. Lembrando que você tem que olhar também a média histórica, e eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou me estender demais. Próximo tipo, indicadores de rentabilidade. A Raia Drogasil, ela também consegue vencer com muita folga, então o ROI dela é muito maior que da Pague Menos, o ROA é muito maior e principalmente o ROIC também é muito superior. Então, para esse tipo de indicador, a Raia Drogasil também sai na frente. Indicadores de endividamento. Dívida sobre o patrimônio da Raia Drogasil 0,46, da Pague Menos 0,52. Então, a Raia Drogasil é menos endividada em relação ao patrimônio. Ela também é menos endividada em relação ao EBITDA, 0,53 contra 0,99, e menos endividada em relação à dívida sobre o EBIT, 1,31, comparando com a Pague Menos 2,1, então, no geral, ela também é menos endividada. Por fim, crescimento da empresa. A Raia Drogasil cresceu 17% em média nos últimos 5 anos a sua receita e 9% em média o seu lucro. A Pague Menos cresceu 14% ao ano em média a sua receita, então cresceu menos que a Drogasil, e ela não tem o dado de crescimento do lucro. Por quê? Porque ela provavelmente deu prejuízo em algum desses últimos anos e, portanto, não temos esse dado. Então, de maneira mais rápida, a gente consegue ver claramente que a Raia Drogasil é uma melhor empresa do ponto de vista operacional em comparação à Pague Menos. Mas será que ela é um melhor investimento? E a gente vai conseguir ter uma resposta mais clara a partir da avaliação dos múltiplos da empresa, a partir do valuation daquele negócio. E o que é o valuation? O objetivo do valuation é você estimar o preço justo daquele negócio. É você tentar entender. Bom, a empresa lucra tanto, a empresa cresce tanto, a concorrente lucra tanto e cresce tanto. Qual será que está mais barata para se investir em relação ao seu lucro, em relação ao seu patrimônio? Tudo isso vai estar envolvido dentro desse item número 4, e existem 3 principais maneiras de se fazer isso. A primeira delas, e mais simples e a mais prática de ser feita, principalmente para você investidor, pessoa física, é a avaliação de múltiplos. Você vai olhar para indicadores como PL, PVP, EV/EBIT e EV/EBIT, e temos também 2 maneiras mais sofisticadas que honestamente são completamente dispensáveis. Você não precisa executar esse tipo de estratégia para calcular o preço justo de uma ação. Né? A primeira maneira é através da demonstração de fluxo de caixa, né? O discounted cash flow, na verdade, basicamente mede o quanto a empresa vai gerar de resultado ao longo dos próximos anos, trazendo a valor presente. E a segunda maneira é através do modelo de Gordon, que parte de um princípio semelhante, só que ao invés de olhar para a geração de caixa, ao invés de olhar para o lucro futuro da empresa, esse dado ele olha o quanto a empresa vai pagar de dividendos no futuro, trazidos a valor presente. Então o modelo de fluxo de caixa descontado, né, o discounted cash flow, ele vai ser mais interessante para empresas de crescimento e o modelo de Gordon vai ser mais interessante para empresas boas pagadoras de dividendos. Mas como eu falei, ambos os dados, ambas as métricas, elas não precisam ser realizadas. Se você fizer uma boa avaliação de múltiplos, você já vai conseguir ter uma boa noção geral se vale ou não a pena ser sócio daquela empresa. E vamos aqui novamente pegar o exemplo das 2 empresas, Raia Drogasil e Pague Menos.
o PL da Drogasil é maior, então 25 contra 14, então a Drogasil, por esse dado, é mais cara. O PVP é muito maior, EV/EBITDA muito maior, EV/EBIT muito maior também. Será que é justificável? Talvez seja para alguns investidores, talvez não para outros investidores. Então, é um dado um tanto quanto subjetivo. Nesse cenário, nesse momento da estratégia da análise fundamentalista, infelizmente, não tem total objetividade para você ter essa resposta. Mas o que a gente pode considerar? Se uma empresa é muito melhor do que a outra, naturalmente ela vai ser mais cara do que a outra. Você não pode comparar, por exemplo, um carro que custa 100 mil com uma Ferrari que custa 3 milhões de reais. A Ferrari vai ter um melhor motor, ela vai ter um melhor acabamento, ela vai ter uma melhor assistência e cabe você, investidor, julgar que tipo de estratégia você deseja seguir. Você quer investir em boas empresas, empresas de qualidade? Então a Drogasil provavelmente vai se encaixar melhor. Agora você quer pegar empresas simplesmente que são baratas? Você pode seguir também um outro tipo de estratégia, investindo, por exemplo, numa Pague Menos da vida. Então, tudo depende daquilo que você está buscando como investidor. E o outro item também muito importante de ser avaliado quando a gente fala de múltiplos é a média histórica daquela empresa, porque às vezes ela pode estar parecendo cara, como é o caso da Drogasil, só que em relação à própria empresa no passado, ela não está tão cara assim. Vamos pegar o histórico do PL, por exemplo, da Drogasil. Hoje está em 25 vezes, só que a média de 2011 até hoje foi de 46 vezes. Então, em relação à média da empresa, a Drogasil está barata, 46% abaixo da média. E o mesmo se aplica ao indicador PVP, preço sobre valor patrimonial. Hoje esse dado está em 4,59 e na média bateu 5,98. Então, em relação à sua história, em relação à própria Drogasil do passado, é uma empresa que pode ser considerada barata. Então veja que tudo depende da perspectiva que você está utilizando. Se você está comparando com uma concorrente ou se você está comparando ela com ela mesma do passado. E lembre-se que todos os dados, todos os 4 pilares, eles precisam ser interligados. Você não vai tomar uma decisão só olhando para um indicador em específico, você não vai tomar uma decisão só olhando para o modelo de negócios da empresa, você terá que ponderar todos esses fatores, todos os pontos positivos e os pontos negativos. Qualquer investimento que você for fazer na sua vida terão vantagens e terão desvantagens e cabe você, investidor, julgar aquilo que se encaixa melhor para você, para a sua realidade. Dito isso, entendendo como funciona a análise fundamentalista, chegou o momento de eu apresentar para você 3 erros comuns que você não pode ter na hora de aplicar essa estratégia para que, consequentemente, você consiga ter o melhor resultado possível. Primeiro dado, você não pode decorar regras simplistas, principalmente quando a gente fala sobre indicadores. O PL tem que ser abaixo de 10, PVP abaixo de 1, ROI acima de 15%. Se não for isso, eu não vou investir. Não invista dessa forma, porque isso não é investir, isso é copiar e colar algo que realmente não funciona. Você tem que avaliar o contexto geral daquela companhia. Segundo ponto, segundo erro que você não pode cometer, você não pode olhar só para o agora da empresa e olhar também só para o passado. Você precisa também estabelecer quais são as perspectivas de longo prazo daquele negócio. Porque às vezes a empresa lucrou muito bem no passado, continua lucrando bem, só que é uma empresa que não inova. E quando você olha para a concorrência que está inovando, daqui a 10 anos, provavelmente ela vai perder mercado. E tudo isso vai ser feito a partir da avaliação do modelo de negócios da companhia, da leitura dos demonstrativos financeiros, enfim, da avaliação completa da análise fundamentalista. E o terceiro erro que você não pode cometer é de você ignorar os fatores não recorrentes, principalmente dentro da parte de demonstração financeira. Ou seja, de um ano para o outro, como eu até apresentei no caso da Ambev, às vezes o lucro da empresa despencou. Só que será que ele despencou porque a empresa piorou ou porque a empresa teve um custo acima da média em um segmento em específico que provavelmente não vai se repetir? Por exemplo, a Ambev tem fábricas. Vamos supor que 2 fábricas dela, e ela tenha, vamos supor, 20, 2 pegaram fogo. A empresa terá despesas muito acima da média para consertar a fábrica, para, enfim, realocar os funcionários, ou até mesmo para continuar vendendo no mesmo volume, porque se ela perdeu 2 fábricas, elas não vão se recuperar em uma semana. E, consequentemente, toda aquela fabricação naquele local vai acabar se reduzindo. Então, para que você consiga fazer essa avaliação, você precisa adentrar realmente nos demonstrativos financeiros daquele negócio. E como que você vai aplicar essa estratégia no seu dia a dia? Basicamente, você vai analisar a empresa, depois você vai partir para outra, e é sempre importante você fazer uma por uma, porque senão você vai estar avaliando a WEG, ao mesmo tempo que você está avaliando a Ambev, ao mesmo tempo que você está avaliando o Itaú. Vá uma por uma. Primeiro a WEG, entendeu o que a empresa faz? Depois você vai para a Ambev, entendeu o que a empresa faz? Depois você vai para o Itaú. Não pode ter pressa, senão você vai fazer uma análise fundamentalista de padeiro,
que não vai funcionar, ou seja, fazendo a correria não vai dar certo. Segundo ponto, comece uma carteira de investimentos na análise fundamentalista só quando você já tiver pelo menos 5 empresas a se investir. Se você analisou uma empresa, achou muito boa, não invista só nela todo o seu dinheiro, porque senão você vai ter um resultado muito ruim. Por quê? Porque mesmo que a empresa seja boa, no curto prazo ela pode despencar. Isso acontece. Pega o caso da WEG. Suas ações derreteram nesses últimos meses e é completamente natural. Então você precisa começar com já uma carteira minimamente diversificada, ou pelo menos, vamos supor que você tenha 100 mil para investir. Você vai começar com uma empresa, não coloca os 100 mil nessa empresa, coloca R$1.000, 2.000, porque aí se você tiver uma desvalorização, pelo menos o restante do seu patrimônio está num local mais seguro. Terceiro ponto, use principalmente os documentos oficiais que a empresa divulga no seu site de relação com investidores. Evite ficar pegando muitas informações fora do site da empresa. E o terceiro ponto é você sempre reavaliar de maneira periódica aquela empresa, reavaliar, porque com o tempo a empresa muda. Às vezes a empresa piora, às vezes a empresa melhora, às vezes era uma empresa que você não gostava, só que melhorou e, portanto, pode ser que você queira investir nela, ou o oposto. Você avaliou uma empresa, achou que era muito boa, investiu, só que agora ela está se deteriorando, então nesse caso não vai fazer sentido você permanecer com ela na sua carteira de investimentos. E para finalizar com chave de ouro, chegou o momento de você entender melhor como aplicar análise fundamentalista de uma forma automatizada, ou seja, você vai pegar todos os conceitos envolvidos na análise fundamentalista para identificar um bom negócio, uma boa empresa para investir o seu dinheiro pensando a longo prazo, só que agora de uma maneira mais automatizada, mais rápida, para você não ter que fazer todo esse processo de analisar empresa por empresa de maneira mais detalhada. E primeiramente é importante a gente entender o que é automatizar e quais são as vantagens de você investir o seu dinheiro dessa maneira com base nessa abordagem. Primeiramente, quando você automatiza o processo de investir, você vai estar fazendo com que as suas decisões se tornem mais objetivas. Então lembra que eu falei uns minutos atrás que quando você olha, por exemplo, para o PL ou para outros indicadores, você não consegue ter muita objetividade, depende ali de cada investidor? Pois é, quando você automatiza esse processo, se torna objetivo. Qualquer investidor consegue executar da mesma forma e consegue ter um excelente resultado. E eu vejo a análise automatizada como sendo uma evolução natural da análise fundamentalista. Porque pensa comigo, há 40, 60 anos atrás, quando Warren Buffett começou a investir, ele não conseguia ter acesso às mesmas informações que nós investidores hoje temos. Ele não consegue ter acesso a, por exemplo, um status invest da vida. Ele tinha que fazer as contas na mão, ele tinha que procurar os balanços financeiros da empresa, então ele não conseguia acessar o computador e ver essas informações. Então a forma como ele investia no passado não é exatamente a melhor forma para se investir na presente data com a grande quantidade de informações que nós temos. E o melhor de tudo, quando você aplica uma estratégia automatizada, você segue um método 100% comprovado. Você praticamente copia e cola uma estratégia que realmente funcionou ao longo dos últimos anos. E trazendo agora para você 2 exemplos de grandes investidores multibilionários que sempre seguiram esse tipo de estratégia, nós temos então, primeiramente, Jim Simmons e Ken Griffin, que são 2 grandes gestores. No caso, o Jim Simmons veio a falecer em 2024, mas a sua empresa continua ativa. Então, o que nós temos em relação ao Jim Simmons, que é conhecido como o pai do investimento quantitativo? Ele conseguiu, entre 1988 a 2023, nesse período, uma média de rendimento de 40% ao ano nos seus fundos, já tendo considerado a taxa de administração. Então, uma rentabilidade muito acima, por exemplo, do próprio Warren Buffett. E o segundo exemplo é justamente o Ken Griffin, que ele é fundador de uma empresa chamada Citadel Group, e ele conseguiu, desde 1990, ter uma rentabilidade líquida, já tirando as taxas, de 19,2% ao ano. Então são 2 grandes investidores multibilionários que sempre seguiram estratégias automatizadas e, consequentemente, conseguiram ter excelentes resultados. Saindo da teoria, partindo para a prática, eu vou trazer um exemplo para você de uma estratégia que eu aplico na minha carteira e que meus alunos também aprendem a executar na estratégia, na carteira de investimento deles. E essa estratégia eu chamo de valor-momento, onde iremos avaliar 2 fatores, 2 características distintas que em conjunto vão servir para encontrar boas empresas para se investir. E essas informações eu disponibilizo semanalmente para os meus alunos, então eles simplesmente aprendem como a estratégia funciona e podem executar de maneira mais fácil, mais prática na carteira de investimento deles através de um PDF chamado Arquivo Secreto,
que eu disponibilizo todas essas listas para que eles possam executar. E essa é a lista das melhores ações dessa metodologia, com base nos dados do dia 11 de abril desse ano. Ou seja, foi numa sexta-feira, 11 de abril, então numa segunda-feira, logo em seguida, essas ações teriam sido compradas, né? Essas 10 primeiras empresas, que eram as melhores empresas dessa metodologia. Então, é simplesmente, ao invés de você utilizar a análise fundamentalista para chegar nessas empresas, você, com um filtro simples, vai conseguir chegar nessas companhias. E quais são elas? Pague Menos, que inclusive eu utilizei como exemplo nesse vídeo, Valide, Cine, Profarma, Cogna, CVC Brasil, Marfrig, JBS, Bemobtech e Cruzeiro Educacional. E será que deu certo investir nessas companhias? Será que gerou resultado? E nós temos aqui o histórico dessa carteira num prazo de 3 meses, que é justamente a frequência de reajuste desse método. Então, do dia 14 de abril desse ano para o dia 14 de julho desse ano, ou seja, 3 meses, nós temos o quê? 3 dessas empresas caíram, Pague Menos e Valide, e a JBS. O restante, todas as outras subiram, e muitas delas subiram muito. Por exemplo, a Cine subiu 28%, a Bemobtech subiu 32%, a Cruzeiro Educacional subiu 32%. E essa carteira como um todo, considerando que você tenha investido 10% do seu patrimônio em cada uma delas, você teria tido um ganho em apenas 3 meses de 13%, enquanto o Ibovespa rendeu apenas 4,5%. Então veja que de uma maneira automatizada você conseguiu pegar os conceitos da análise fundamentalista que eu te apresentei para automatizar esse processo, para simplificar, para facilitar a escolha das melhores ações para se investir. E essa não é uma estratégia que só funcionou nesses últimos 3 meses, é uma metodologia que funciona há muito tempo, tanto por conta dos estudos que eu realizei, que pegam ali mais de 10 anos de histórico, quanto também por conta da parte prática, porque eu aplico também na minha carteira de investimentos, como você pode estar vendo. A minha carteira de ações nos últimos 5 anos, considerando tanto ações brasileiras quanto ações americanas, e em ambos os países eu sigo esse tipo de metodologia, a minha carteira rendeu 98%, enquanto o Ibovespa rendeu 36% e a renda fixa rendeu 59%. Então veja que é uma metodologia que consegue automatizar todo esse processo de escolha de ações e utilizar exatamente a análise fundamentalista, os princípios dessa estratégia, de uma forma muito mais simples, muito mais prática. E se você quer entender melhor como ela funciona para aplicar na sua carteira, é só você procurar na descrição que você vai conseguir ter acesso a mais informações sobre o meu treinamento, onde você aprende a executar esse tipo de método na sua carteira de investimentos. E voltando a falar sobre a análise fundamentalista, é sempre importante você ter paciência na hora de aplicar essa estratégia, porque quando você investe em ações pensando a longo prazo, o seu objetivo não é ganhar dinheiro em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O seu objetivo é investir todos os meses em boas empresas com mentalidade de sócio para que no futuro você consiga atingir a liberdade financeira e consiga, consequentemente, viver da renda gerada por esse patrimônio. Então, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um conteúdo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.